E aí, gente, tudo certo? Seguinte, vamos para mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai falar sobre o Brasil, a análise brasileira visto a partir de um aspecto da diversidade cultural. Lembra que na última aula a gente falou sobre dois conceitos, tanto de determinismo cultural quanto da ideia de diversidade cultural, a partir da análise de vários antropólogos, da história da antropologia, passando por vários nomes importantes, e a gente já conversou mais ou menos como que era esse olhar do Brasil, a partir das questões vistas com o determinismo cultural, a partir do evolucionismo, e hoje a gente vai tentar focar na análise brasileira a partir das ideias de diversidade cultural. Quais são as múltiplas funções, as múltiplas ideias culturais que existem na composição do Brasil, a partir de várias contribuições de grupos diferentes, de grupos africanos, indígenas, europeus, e assim se constrói mais ou menos a ideia de uma identidade nacional a partir dessa composição idealizada, pensada por uma diversidade cultural. Mas antes disso, é necessário que a gente lembre de itens que a gente já conversou sobre uma ideia de construção da identidade brasileira, da formação social, da formação cultural brasileira, visto por aquela ideia de um determinismo cultural, que parte mais ou menos do contexto dos evolucionistas. Lembra que na transição do século XIX para o século XX, desde momentos finais do século XIX até mais ou menos 1930, o que se encontrou no Brasil foi uma análise cultural, uma análise sociológica brasileira, não de uma sociologia acadêmica, mas de uma análise da sociedade brasileira como um todo a partir de uma visão marcadamente positivista, ainda vindo do positivismo de Augusto Comte, trazido para as relações brasileiras, observadas com um contexto de evolucionismo, marcado também pelo darwinismo social, aquelas teorias racistas que marcaram o século XIX e que chegaram no Brasil a partir, por exemplo, de Nina Rodrigues, Silvio Romero, outros autores também que são encontrados, por exemplo, no contexto da literatura brasileira. Os Sertões e Euclides da Cunha têm uma certa visão determinista nos seus conceitos culturais, evolucionista, de certa forma, mas os dois principais nomes que é mais possível encontrar esse evolucionismo dentro da análise brasileira, com certeza é Silvio Romero e Nina Rodrigues. Onde a gente consegue perceber esse evolucionismo e positivismo nas suas análises culturais? Principalmente na medida em que eles tratam o atraso brasileiro como culpa da presença da multiplicidade étnica, da multiplicidade racial presente no Brasil. Portanto, eles abertamente vão dizer que, por exemplo, os africanos, os indígenas no Brasil, a presença principalmente de africanos, é o que gera esse atraso social, esse atraso econômico do Brasil. É mais ou menos daí que é colocado em prática aquela ideia de um branqueamento da população brasileira, uma política até de Estado do século XIX, por exemplo, quando deveriam vir imigrantes para o Brasil, anterior até mais ou menos meados do século XIX, quando deveriam vir imigrantes para o Brasil, tanto italianos quanto alemães, já num contexto das leis abolicionistas, para que agora essa mão de obra assalariada europeia substituísse a mão de obra africana exatamente num conceito de branqueamento da população brasileira. Uma política de Estado de branquear a população, mais ou menos numa ideia, numa direção evolucionista, pensando que a presença dos africanos seria essa a motivação do atraso econômico, do atraso social brasileiro. O que a gente deve perceber isso? Que essa teoria, é claro, ela vai ser deixada de lado a partir dos anos 30, mas ela foi muito marcante e muito determinante para a formação de um conceito de país, para a formação inclusive do preconceito forte marcado dentro do Brasil a partir dessas teorias evolucionistas. Então, o evolucionismo no Brasil foi bem presente a partir desses dois autores, Nina Rodrigues e Silvio Romero, mas é exatamente dos anos 30 para frente, principalmente a partir de Gilberto Freire com Casa Grande Senzala, em 33, que é possível encontrar uma ruptura com as ideias evolucionistas, uma ruptura com o determinismo, com o evolucionismo cultural, e aí sim uma análise mais voltada à diversidade cultural, principalmente ligada àquele particularismo de Franz Boas. Lembra que Franz Boas foi orientador de doutorado de Gilberto Freire nos Estados Unidos, então Gilberto Freire volta para o Brasil e agora em 33 vai fazer essa análise presente na sua maior obra, que é Casa Grande Senzala, onde ele consegue entender, onde ele consegue perceber o Brasil como formado, marcado por uma miscigenação, por um sincretismo cultural entre três grupos: os portugueses, europeus, indígenas e africanos. Então ele vai nos dizer que essa composição cultural brasileira, marcada por esses três grupos, portugueses, indígenas e africanos, cada um dando a sua contribuição e formando, portanto,
o que é o Brasil, o que é esse sincretismo, essa união, essa miscigenação cultural brasileira, foi marcado, segundo Gilberto Freire, a partir de relações democráticas, sem presença de conflito. Não é possível encontrar conflito, ausência de conflitos, portanto, nessas relações de composição cultural no Brasil. É aí que se constrói a ideia de Gilberto Freire, o conceito de Gilberto Freire de democracia racial. Portanto, o que ele vai fazer? Ele vai nos dizer que essa miscigenação não é negativa, como Silvio Romero e Nina Rodrigues diziam, que, por exemplo, para eles, para os evolucionistas, esse era um motivo do atraso econômico, do atraso social brasileiro. O que Gilberto Freire vai dizer? Que não, que a miscigenação no Brasil ela é positiva e inclusive se deu de maneira democrática, se deu com uma ausência de conflitos, o que forma a ideia de democracia racial. Qual que é o problema disso? Essa ideia, essa construção de um conceito de democracia racial deixa de lado, por exemplo, todos os conflitos que se dão por conta das questões étnicas, das questões raciais no Brasil. O preconceito, marcado preconceito na sociedade brasileira, que mais tarde, como a gente já comentou, Florestan em outras aulas, Florestan Fernandes vai provar que essa democracia racial, na verdade, é um mito de construção de uma identidade nacional, mais ou menos pensando em uma ideia democrática, a ausência de conflitos entre essas questões raciais todas. Mas qual que é a grande contribuição de Gilberto Freire, principalmente dessa obra Casa Grande Senzala? É mostrar que aquelas ideias evolucionistas, elas não tinham mais campo no Brasil a partir de 33. É mostrar que a miscigenação, ela teve seu traço positivo sim, ao contrário daquela visão negativa que se construía a partir dos evolucionistas, a partir de Nina Rodrigues e Silvio Romero. Portanto, essa vai ser a grande contribuição de Gilberto Freire. Outro nome importantíssimo da geração de 30, como a gente já comentou, é Sérgio Buarque de Holanda. Sobre o seu conceito principal, que é o homem cordial, a gente já comentou bastante, mas existem outros itens que fazem parte dessa análise de diversidade cultural no Brasil, a partir da formação brasileira, principalmente com a chegada dos portugueses, e Sérgio Buarque de Holanda vai nos dizer o seguinte, em Raízes do Brasil. Ele apresenta para a gente a ideia de que os portugueses fizeram parte, sim, da formação da sociedade brasileira e que é muito possível, é muito marcante, traços da sociedade brasileira dentro da nossa sociedade. Por exemplo, esse vínculo entre público e privado, que é a grande composição do homem cordial, essa ideia de que é impossível desvincular o traço familiar do traço público, o traço privado do traço público, e além disso, essa ideia de uma ética da aventura portuguesa. Os portugueses são aventureiros nessa missão de colonização. Os portugueses, eles trazem consigo não aquela ética do trabalho racional colocada, por exemplo, pelos países protestantes. Os portugueses, eles vêm para o Brasil com essa ideia, empenhados numa colonização, mas com as suas próprias feições, com suas próprias características e que vão ser mais ou menos colocadas no Brasil a partir de relações culturais que se colocam no nosso país, que são perceptivas até hoje. Até na formação das cidades, num conceito geográfico, na formação dos mapas das cidades brasileiras, diferentemente das cidades da América Hispânica, da América Espanhola, a gente consegue perceber que existe um emaranhado de ruas, sociedades e cidades, inclusive, que não são pensadas, que não foram organizadas, não foram planejadas. Uma vez que tu percebe que as grandes capitais brasileiras, elas não têm um enquadramento como existem nas capitais da América Hispânica. Se tu observar, Buenos Aires tem grandes avenidas, com quadras bem determinadas, uma rua que vai, outra que volta, ou seja, é muito difícil se perder nessas cidades. Enquanto isso, na América Portuguesa, é muito fácil de, num centro de cidade da América Portuguesa, numa cidade brasileira, tu se perder, por exemplo, porque as ruas elas são colocadas como um emaranhado, sem planejamento, ou seja, essas características portuguesas são muito presentes dentro da construção da sociedade brasileira. Essa discussão que o Gilberto Freire faz entre o português semeador e o espanhol como um ladrilhador de suas cidades também é bastante importante para essa composição cultural brasileira, visto com uma ótica, sim, de uma diversidade cultural e não de um determinismo cultural. Depois dele, a gente consegue observar também Darcy Ribeiro, que vai encontrar no seu conceito de cunhadismo um item muito presente na sociedade brasileira que tem origem nos grupos indígenas. Portanto, Darcy Ribeiro, na sua obra O Povo Brasileiro, ele consegue nos mostrar que um conceito bastante marcado dentro da sociedade brasileira, que vem a partir de uma relação indígena, que é o cunhadismo. O que é isso? Era um antigo costume indígena de agregar alguma pessoa, algum indivíduo de fora,
para dentro de determinada tribo a partir de relações de casamento. Portanto, imagina que alguém vem de fora para a sua tribo e aí se casa com uma mulher do interior daquela determinada tribo e assim se cria um vínculo não só de amizade, mas um vínculo familiar. E o que é possível observar a partir da Darcy Ribeiro? Que essas relações de cunhadismo não são presentes só nas sociedades indígenas. Elas são presentes sim em toda na sociedade brasileira como um todo. E a gente consegue perceber então que existem traços portugueses, africanos e também indígenas na contribuição, na composição da sociedade brasileira. E é mais ou menos nesse caminho que a gente vai agora, entendendo a visão, a construção a partir da diversidade cultural, da formação da sociedade brasileira, tanto com Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, e com tantos outros grandes nomes, autores e intérpretes da sociedade brasileira, é possível perceber, e agora a gente vai se tornar o nosso estudo mais imerso nisso, nas contribuições indígenas e africanas para a construção da identidade brasileira. Portanto, no primeiro momento, o entendimento dessas contribuições indígenas são bem importantes. Como um primeiro modo, perceber que logo da chegada dos portugueses aqui na América, encontrando um contexto muito diferente do que se encontrava na Europa, acontece um processo que a gente chama de tupinização dos portugueses. O que quer dizer isso? Os portugueses vão se adaptando à forma de vida que era colocada pelos indígenas, óbvio, não sempre de maneira harmônica, não sempre de maneira pacífica. Muitos grupos indígenas foram dizimados, a gente já vai conversar sobre isso, passaram por um processo de aculturação, ou seja, perderam seus aspectos culturais, foram catequizados, perderam a sua origem linguística, uma vez que os portugueses determinavam que os indígenas não tinham F, L nem R, portanto, não tinham fé, rei nem lei, ou seja, demonstrando que os indígenas, que a cultura dos indígenas seria inferior à cultura dos europeus, num contexto bastante etnocêntrico, um contexto muito eurocêntrico também. É claro que os indígenas vão sofrer bastante com a presença dos portugueses, mas é muito marcante esse processo de tupinização dos portugueses, uma vez que eles vão ter que se adaptar à forma de vida para conseguir se manter no Brasil, num contexto muito diferente, principalmente climático, uma organização de sociedade, um ambiente muito diferente da Europa. Eles vão ter que adequar alguns costumes indígenas próprio modo de vida para que possam se manter e sobreviver nesse ambiente brasileiro, nesse ambiente tropical que se encontra no litoral brasileiro. E assim, esse grupo indígena, essa vertente linguística indígena, que é o tupi, lembra que no Brasil, logo da chegada dos portugueses, eles tinham mais ou menos duas vertentes linguísticas, dois grupos, dois troncos linguísticos dentro do mundo indígena. Por um lado, o tupi e por outro lado, o G. E lembra que esses tupis chamavam os G de tapuias. Portanto, é possível encontrar as denominações tupi, tupi-guarani, sendo um braço linguístico indígena, e outro grupo, os G ou tapuias, que é como os tupis chamavam esse grupo G. E por que os portugueses tiveram, num primeiro momento, contato maior com os tupis? Porque os tupis são aqueles que se encontram mais na parte litorânea do Brasil, onde os portugueses vão se encontrar na maioria das vezes, principalmente nesse processo inicial de colonização, exatamente nessa faixa litorânea da região brasileira. Então, é nesse momento, por exemplo, que práticas de higiene, a prática do mutirão também vai ser incorporado pela sociedade, pelos portugueses. O que são esses mutirões? São organizações de grandes grupos indígenas que aconteciam no interior das tribos para organizar construções, plantações com uma quantidade grande de pessoas, as práticas de higiene também, que não eram feitas pelos europeus, por viver exatamente numa sociedade muito mais fria, num contexto, num clima muito mais frio. Ao chegar na América, vão perceber que a quantidade de roupas que se usava na Europa já não são mais necessárias, uma vez que eles não vão se vestir exatamente igual aos indígenas, muitas vezes que permaneciam nus, muito por conta da tradição católica que não permitia aos portugueses que ficassem nus. Mas vão diminuir muito mais a quantidade de roupas, vão tornar os hábitos, as ações de higiene muito mais presentes no seu cotidiano. Se hoje em dia nós tomamos banho todos os dias, ou praticamente todos os dias, deve muito aos indígenas que, vivendo num clima, num contexto tropical, tinham isso como prática já, coisa que os europeus não tinham e passaram a ter a partir do momento que viviam num contexto muito mais quente, de uma sociedade que tinha como prática esses hábitos todos de higiene. E além disso, é possível perceber que o português hoje, que é a nossa língua oficial dentro do Brasil, nem sempre foi a única língua
falada, contextualizada na sociedade brasileira. Imagine que logo da chegada dos portugueses se estima que existia entre 2 milhões ou 5 milhões nessa faixa de quantidade de população indígena no Brasil. Portanto, o que se criou nos primeiros séculos de colonização, mais ou menos até a metade do século XVIII, é o que a gente chama de uma língua geral, que era uma mistura de termos entre o tupi e o português, inclusive até que muitos jesuítas usavam esses termos para que fosse possível o diálogo com os indígenas, e essa língua geral, que durou até mais ou menos metade do século XVIII, cerca de 1750 por aí, porque a partir disso, Marquês do Pombal proibiu o uso dessa língua geral e que se fosse instituído oficialmente o uso do português. E é daí para frente que se coloca, então, essa língua geral mais de lado e o tupi sai de cena, apesar de que muitas palavras, hoje em dia, na nossa língua portuguesa, nosso cotidiano, são usadas e vêm do tupi. Por exemplo, nhe, nhe, nhe. Quando alguém está falando alguma coisa, essa pessoa está de nhe, nhe, nhe. Nhe significa fala na língua tupi. Então, é a partir de muitas características do tupi que vai se construir, portanto, essa língua portuguesa, não mais aquela língua geral que era usada, mas é possível perceber muitos dos itens da língua tupi dentro da língua portuguesa, do português brasileiro até hoje. Então, dentre outras contribuições que os indígenas deixam para a nossa sociedade, para essa nossa composição cultural, a gente pode perceber, por exemplo, os alimentos que os indígenas já tinham como base de sua produção. Batata doce, mandioca são muito marcantes dentro da América portuguesa e que os portugueses acabam incorporando a sua dieta, e até hoje é muita base da dieta dos brasileiros. Batata doce, mandioca, tem diferentes nomes pelo Brasil, pode ser macaxeira, aipim, mandioca, depende da região. Outro item importante, as armas que os itens de defesa, de caça inclusive, que os indígenas usavam, a zarabatana, por exemplo, vai ser incorporada também por alguns portugueses, e a prática da coivara. O que é isso? São algumas queimadas que os indígenas faziam, algumas sociedades quilombolas também acabam fazendo, só que são queimadas específicas em determinados lugares, em não regiões muito grandes, para que possam se fazer as plantações, mas uma plantação diversificada. Qual foi o problema que isso aqui gerou para a posteridade, por exemplo, hoje em dia que ainda acontece? Quando essas queimadas são aplicadas a grandes terras, a grandes latifúndios, e que nessas queimadas só se planta um produto, portanto, no contexto de plantation, na monocultura. Isso sim é muito danoso para a terra, mas essa prática que os indígenas já faziam de uma queimada local, em um território pequeno, para que se plantassem alguns alimentos e com uma diversidade de produtos, com uma diversidade de produção, não gerava o desgaste dessa terra. Uma vez que se faz essa queimada num latifúndio, numa terra muito maior, e que se planta só um produto, só um mecanismo de produção, aí sim vai gerar um desgaste bastante grande e perdendo até a fertilidade daquela terra. Portanto, em um primeiro momento, essas contribuições indígenas são tão marcantes para a nossa sociedade. Logo a gente vai falar sobre as contribuições africanas, mas antes disso vamos dar uma olhadinha numa questão que trabalha exatamente sobre essas contribuições indígenas e também africanas, que a gente vai conversar logo na sociedade, não só na sociedade, mas na educação brasileira também. Vamos dar uma olhadinha na questão então. Parecer número 3 de 2004, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas públicas e ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. Perfeito. Portanto, o que esse texto está descrevendo? Que a partir da legislação, essa legislação que vem lá de 2004, se coloca, portanto, a obrigatoriedade, e uma lei muito importante para a construção da nossa educação, da nossa matriz curricular, a obrigatoriedade, por exemplo, do ensino de história africana, das contribuições indígenas africanas no contexto da educação brasileira. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, se fosse um estudo feito nos anos 90, nos anos 80 sobre sociologia brasileira, talvez essas contribuições indígenas e essas contribuições africanas que a gente vai falar logo, talvez não fossem tão presentes nas aulas, nos materiais didáticos.
uma vez que essa lei traz, portanto, a obrigatoriedade do ensino e da cobrança, inclusive nos vestibulares, dessas relações culturais de matriz africana e de matriz indígena. Portanto, vamos dar uma olhadinha na questão. A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a práticas de valorização identitária. Perfeito. Valorização de identidade étnica. Valorização de identidade, por exemplo, africana, indígena e outras identidades que já eram bastante presentes no nosso currículo, por exemplo, História da Europa, que ainda até hoje, dentro dos estudos históricos, dos estudos de sociologia também, são o grande centro, a grande matriz, o foco da nossa organização curricular, que é a história europeia quadripartite, dividida em idade antiga, média, moderna, contemporânea. É mais ou menos isso que conduz os nossos estudos históricos, mas agora também fazendo uma composição, uma valorização identitária nesse contexto de estudo das sociedades africanas e indígenas. Por isso, é interessante a gente perceber não só as contribuições indígenas, mas também agora as contribuições africanas para a sociedade brasileira. Lembra que essas contribuições africanas sempre vêm muito vinculadas com a escravidão, o que é importante que a gente faça um desvínculo, não totalmente, não esquecendo a escravidão, mas pensando que o continente africano ele é muito mais do que escravidão. É claro que essas pessoas todas vieram para o Brasil escravizadas, cativos a partir do contexto da escravidão, mas que a gente desvincule o continente africano, um continente etnicamente muito rico, um continente culturalmente com uma diversidade cultural bastante ampla e que a gente consiga entender quais são as contribuições a partir da chegada desses africanos, é claro, num contexto muito hostil que é o contexto da escravidão. Portanto, esses africanos todos vinham a partir desses tumbeiros sequestrados do continente africano, vindo até a região do Brasil. Mais ou menos se estima que 11 milhões de africanos, durante todo o processo de escravidão sistematizada entre europeus e africanos, vieram para as Américas. 11 milhões ao todo. Desses 11 milhões, 5 milhões vieram para o Brasil. Portanto, é claro que a escravidão é muito presente no contexto de plantation na sociedade brasileira, na colonização e até no Império, uma vez que a escravidão só foi abolida em 1888, um aninho antes do fim do Império, que foi 89. Então, essa experiência terrível que eram os tumbeiros, muitos já morriam por ali ao chegar no Brasil. Tinham que passar por um processo de melhoria do seu corpo, engordar um pouco para ir para as feiras, para ir para as relações comerciais, e aí sim eram tratados exatamente como um produto, uma mercadoria, uma vez que o ser humano se torna esse produto, se torna essa mercadoria, um contexto muito problemático da escravidão, e aí se percebe que essa obtenção de uma mão de obra escravizada era relacionado, principalmente na sociedade brasileira, a uma ideia de status social. Era visto, por exemplo, até pessoas que não eram da elite, que não eram grandes fazendeiros, de camadas médias, até pessoas que não tinham tantos recursos, compravam escravizados para ter uma ideia de ascensão social. Uma vez que o trabalho braçal era muito vinculado, e até hoje no Brasil, é bastante vinculado ao contexto da escravidão. Então, uma vez que tu faz esse trabalho braçal, se associa mais ou menos a um trabalho inferior. Uma vez que se alguém consegue ter a mão de obra escravizada, não precisa fazer esse trabalho braçal, então consegue um status social superior. Ou seja, uma vez que esses africanos chegavam nesse contexto de sofrimento, num contexto de bastante preconceito da sociedade brasileira, passavam pelo batismo, portanto, batismo dentro da religião católica, muitas vezes mudavam de nome, recebiam um nome europeu, um nome português, e é claro, tudo isso vai construir um processo de aculturação muito presente. O que significa essa aculturação? É perder os traços culturais africanos. É claro que se fez um esforço muito grande para que esses traços culturais fossem deixados de lado, mas nem todos os traços, ainda bem, foram deixados de lado. Existem grandes contribuições de matriz africana para a sociedade brasileira, e é mais ou menos isso que a gente vai entender agora. É claro que não são aquelas características unicamente, propriamente africanas, mas sim essa ideia de uma matriz africana em associação com o que foi vivido no Brasil, com o que foi inclusive miscigenado, tornado sincrético com a cultura brasileira a partir dessa cultura africana, o que gera o nosso entendimento de cultura afro-brasileira, como a gente comentou naquela questão anterior que foi feita. Portanto, uma das grandes contribuições que são possíveis, dentre várias que a gente vai pontuar.
O samba, que chega a partir de vários ritmos africanos que são encontrados em uma matriz de uma cultura africana, que chega, por exemplo, na Bahia, o samba de roda do Recôncavo Baiano, que é uma dos nossos patrimônios imateriais, vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro nos anos 20, descreve bastante o contexto, a vida nas periferias, nas nascentes favelas do Rio de Janeiro. Nos anos 20, a partir de uma crítica bem presente de como se organizavam as relações de trabalho, inclusive as relações sociais, naquela sociedade do Rio de Janeiro dos anos 20. Nos anos 30, o samba já vai se difundindo muito mais, aí sim na construção do samba enredo, que é bem presente no carnaval até hoje, com grandes nomes que a gente consegue perceber, e aí o samba ele vai se difundindo muito mais na sociedade brasileira. Até mais tarde, nos anos 50, nos anos 60, de uma associação do samba ao jazz vindo dos Estados Unidos, aí a construção da bossa nova. Portanto, essa é uma das grandes marcas culturais, vindo de uma matriz africana, do batuque africano, que aparece no Brasil a partir do samba. Outra característica muito marcante, construída a partir principalmente das relações de opressão no interior da sociedade escravista, é a capoeira, que ela é observada de duas formas. Existem mais ou menos dois tipos de capoeira, duas formas da prática do jogo da capoeira, que é a capoeira Angola, que essa é propriamente originária do continente africano, que vem de uma tradição africana, introduzida no Brasil pelas populações escravizadas como uma forma até de proteção contra essas relações de violência que se encontravam no interior dos engenhos, no interior dessa sociedade escravista, e também a capoeira regional, que aí sim já tem muito mais influências das artes marciais asiáticas presentes aqui no Brasil também, numa contribuição asiática para essa formação da capoeira regional. Portanto, existem essas duas formas, sendo a capoeira Angola essa mais originária, sim, de uma matriz africana. Além da capoeira, a festa do Bumba Meu Boi, que significa uma relação folclórica, o folclore muito presente, tanto de matriz indígena quanto de matriz africana, como a gente pode observar na historinha do Bumba Meu Boi, que se coloca mais ou menos em um escravizado que, para cumprir o desejo de sua esposa que estava grávida, que queria comer a língua de um boi, ele vai lá, mata esse boi, tira a língua, dá para sua esposa, o boi é distribuído para outros escravizados também, que era um boi muito famoso daquela fazenda, que era um dos preferidos do senhor desses escravos. Quando ele percebe isso, manda todos eles para encontrar esse boi, que era o seu preferido, e ele é encontrado, o boi é encontrado, só que morto, e aí, a partir de uma magia, a partir de um processo de um indígena, esse boi volta e aí assim se constrói a história do Bumba Meu Boi, que é bastante usado, é muito marcado a partir dessas relações folclóricas do Brasil, tanto de matriz indígena quanto de matriz africana. Além do Bumba Meu Boi, pensando agora nas características religiosas de origem africana, a gente pode perceber o candomblé como uma religião que chega no Brasil a partir dessa matriz africana, que é claro que vai ter itens sincréticos com o catolicismo, mas o candomblé com grandes raízes nessas religiões africanas, e aí a Umbanda, que aí sim já é muito mais uma construção afro-brasileira, bastante marcada, com uma influência até do espiritismo francês dentro do contexto da Umbanda. Então, esses itens religiosos que permanecem como uma forma de demonstração cultural dos africanos e até esse sincretismo religioso entre as religiões de matriz africana e o catolicismo é uma forma de permanência, de sobrevivência das culturas africanas no Brasil. Uma vez que, como a gente já comentou, esses africanos, eles eram obrigados a praticar o catolicismo, então praticavam o catolicismo associando-as às suas religiões, ao candomblé e aí à formação da Umbanda também. Certo, gente? Portanto, hoje o nosso foco era esse, entender como que se constrói essa visão da diversidade cultural no Brasil contra um item evolucionista que era bastante colocado na transição do século XIX para o século XX e perceber quais são algumas das várias contribuições da cultura indígena e da cultura africana na sociedade brasileira. Certo, gente? Valeu, um abraço, até mais. Vamos para os exercícios.